aí, galerinha? Xbox em declínio, Microsoft em crescimento. Essa balança está desbalanceada. Não pode uma coisa ser boa, outra coisa ser ruim. Ambos têm que se falar, ambos têm que se bater a positividade. Afinal, é para isso que Microsoft e Xbox são uma coisa só. Vamos ver o que diz a matéria, galerinha. Bem-vindos ao canal do Márcio. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo apoio. Você que está chegando agora, agradeço demais a audiência. Espero que curta o conteúdo apresentado, curtindo, deixe o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, que é muito importante para o canal. Rumo aos 600 inscritos e com o apoio de vocês, eu sei que isso será possível. Xbox em declínio, Microsoft em crescimento, o contraste que está reformulando completamente a estratégia da gigante. Exatamente. Esta reformulação tem que acontecer porque não pode a Microsoft estar nadando em dinheiro enquanto que seu maior produto, que é o Xbox, está em baixa, não é mesmo? Vamos ver qual que é a estratégia da gigante do Microsoft. A Microsoft continua a ser uma empresa líder global, trilionária, que fatura bilhões. E apesar desse sucesso espetacular, a divisão do Xbox está em queda livre, de acordo com os últimos resultados financeiros, e não vamos passar pano quanto a isso. Exatamente. É necessário encarar os fatos. Ou seja, a Microsoft ela continua trilionária, uma das maiores e mais ricas empresas do mundo no quesito softwares, né? Mas um dos maiores produtos dela, se não o maior produto em termos de nome e marketing, não em vendas, mas em termos de nome, marketing e associação à Microsoft, que é o hardware, o Xbox, está em queda. E quando isso acontece, o nome da Microsoft fica mal falado no mercado, porque não tem como desassociar o Xbox da Microsoft. Então, para a Microsoft ter uma estabilidade financeira bacana, é necessário que o hardware também seja um sucesso em seus números, né? E isso, infelizmente, não vem acontecendo nos últimos anos, apesar de grandes esforços feitos por Phil Spencer e Sarah Bond e também de grandes erros feitos por ambos, né? Não à toa foram mandados embora com o discurso de se aposentou, mas que na verdade a gente sabe que foram convidados a se retirar, né? Vamos voltar para a matéria. Para ser mais preciso, a receita do hardware do Xbox despencou 33%. Essa queda acentuada confirma uma tendência já observada nos últimos meses, com uma desaceleração considerável nas vendas de consoles. Vale lembrar que essa tem sido uma situação recorrente e não pontual. Isso ocorre, galerinha, porque principalmente na metade da geração até os dias atuais, pelo menos até o dia em que Phil Spencer e Sarah Bond eram os líderes da divisão de games da Microsoft, o foco não era a venda de hardware, né? A gente sabe que o foco era tudo é um Xbox, xCloud Game e jogos do Xbox no PlayStation, ou seja, tudo era um Xbox, não era essa a narrativa dos dois? Obviamente, isso não caiu bem no mercado com os amantes do hardware do Xbox, com um novo consumidor também, porque se tudo é um Xbox, para que eu vou ter um Xbox então? O que aconteceu? Obviamente, as vendas do hardware despencaram, né? As más notícias não acabam aqui. Eita, meu Deus! Receita gerada por conteúdo e serviços do Xbox, frequentemente vistas como pilar do ecossistema, também apresentou retração, registrando uma queda de 5%. Trata-se de um
indício preocupante para uma divisão cada vez mais dependente de vendas digitais, assinaturas e lançamento em novas plataformas. Com essa queda em hardware e conteúdo, a receita da Microsoft com jogos caiu 7% no último trimestre. Exatamente, galerinha. O que aconteceu? A chegada do COD no Game Pass aumentou o preço do Game Pass, o que não agradou o consumidor ali final, que é o consumidor do ecossistema Xbox. Tivemos muitas quedas na assinatura do Game Pass com o aumento do Game Pass. O Xbox deixou de ter consoles nas lojas vendendo, também contribuiu para a queda desses números. E também a Microsoft, que já não é forte na venda de mídias físicas de jogos, as vendas de jogos digitais também caíram bastante, porque se a venda de hardware despencou porque é passada a mensagem que tudo é um Xbox e você não precisa de um Xbox, você está passando a mensagem que eu não preciso de um Xbox para jogar jogos de Xbox. Se eu não tenho um Xbox para jogar jogos do Xbox, obviamente as vendas de mídias digitais dentro da Microsoft Store no hardware caem porque não tem hardware para vender. É uma coisa liga a outra, entendeu, galerinha? O Xbox também já não é forte na venda de mídia física, praticamente ela deixou esse mercado, então caiu 7% aí no último trimestre. Toda esta situação, que merece bastante atenção, ocorre após a saída de Phil Spencer e Sarah Bond, que dominaram por anos a administração do Xbox, mas que deram espaço para a Asha Sherman. Ou seja, Phil Spencer e Sarah Bond praticamente entregaram a divisão de jogos Xbox. Terra arrasada para Sarah Bond. Ela vai ter que fazer um trabalho muito forte, muito bacana, para ela conseguir não vender Xbox mais que PlayStation. Nem longe disso, mas conseguir botar o Xbox, o hardware Xbox, como foco central do, pelo menos, do seu público, voltar a engajar o fã de Xbox, mostrando para o fã do Xbox que o hardware ainda é importante. Só o fato de fazer isso já vai ser um serviço aí muito difícil para a Asha Sharman, porque Phil Spencer e Sarah Bond deixaram terra arrasada com a narrativa de que tudo é um Xbox, né? Vamos voltar para a matéria. A Asha Sharma começou a tentar colocar ordem na casa há pouco tempo, mas seu legado já tem muitos frutos, como, por exemplo, a redução do preço do Game Pass, bacana, e sua intenção em retornar a marca Xbox ainda maior. E parece que ela terá muito trabalho para reverter esses números, né? Por outro lado, apesar do Xbox estar em queda livre, a Microsoft está crescendo em uma velocidade assustadora. A empresa alcançou uma receita expressiva de 82,9 bilhões, impulsionada sobretudo por suas operações em nuvem e inteligência artificial. Já o lucro líquido é de 31,8 bilhões, o que representa uma média aproximada de 10 bilhões mensais. É muita grana, hein? Muita grana com investimento em IA e nuvem, né? Não à toa a Microsoft focou muito no xCloud, pelo menos na divisão de games dela. Boa sorte para a Asha Sharma, que tem um grande trabalho pela frente para aumentar esses números do Xbox. O projeto Helix pode ser lançado no próximo ano e, de acordo com os relatos, pode rodar jogos de PC. Esta é uma das armas da Microsoft aí para o futuro, galerinha. Vamos aguardar então os próximos passos. A situação está desesperadora e qualquer outra empresa que não fosse a Microsoft, muito possivelmente teria já abandonado a divisão de games com números tão inexpressivos como este que o Xbox apresentou na sua divisão de jogos, com tudo despencando, né? Infelizmente, não podemos tapar o sol
pela peneira, apesar de eu gostar muito do ecossistema Xbox, dos frutos e dos benefícios que o Xbox traz ao consumidor, da praticidade de se jogar no seu ecossistema, das IPs da Microsoft, apesar de eu gostar de tudo isso, a gente não pode fechar os olhos para esse declínio nos números, muito fruto da péssima gestão de Phil Spencer e de Sarah Bond, infelizmente, galerinha. Obrigado pela audiência, a gente se vê no vídeo futuro, galerinha. Deixa o like, deixa a sua opinião, que é muito importante. Vamos trazer entretenimento para o canal. Nos vemos no vídeo futuro, galera. Um forte abraço. Fui!